com muita alegria que mais uma vez iniciamos uma noite de estudos na casa do nosso irmão Clarencio, agradecendo muito a Deus por essa oportunidade. Vamos iniciar então a noite de hoje lendo uma mensagem de Emmanuel, do livro Educandário de Luz, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se intitula Grupo em Crise, e nos diz assim: habitualmente, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem parecem devidamente estabilizadas, a crise explode. Desequilibra-se o clima das boas obras e a tempestade ruge. Desentende-se irmãos na sombra da discórdia, quando mais necessária se faz a luz da harmonia. Edificações que se figuravam consolidadas apresentam brechas arrasadoras. Todo o esquema das realizações em andamento se mostra superficialmente comprometido. Afastam-se companheiros de posições importantes, deixando claros difíceis de preencher. Esses são os dias de exame, em que a ventania da crítica esbraveja em torno de nós, experimentando-nos a segurança da construção. E esses são igualmente os dias para a serenidade maior. Diante deles, nada de irritação, nem de desânimo. Reunirmos-nos mais estreitamente uns aos outros na fidelidade ao trabalho, a fim de conjurar perigos maiores, é o nosso dever. Urge consertar a máquina de ação, como pudermos, dentro de todos os recursos lícitos, à maneira dos ferroviários, que restauram a locomotiva descarrilada, e depois de colocar em condições de serviços nos trilhos justos, seguir para a frente, nem acusações, nem lamentos. Trabalhar com mais ardor, esquecendo o mal e lembrando o bem. Restabelecer a união e avançar adiante. Compreender que as horas para a fé não são aquelas do sol rutilando no firmamento azul, mas precisamente aquelas outras em que as nuvens despejam ameaças de algum lugar do céu. Todos encontramos dificuldades no caminho em que transitamos. Sempre que chamados a servir, é forçoso recordar que estamos carregando encargos que a divina providência nos confiou, no bem de todos, e cuidando de satisfazer aos desígnios de Deus, sejam quais forem os riscos e tropeços com que sejamos defrontados, estejamos convencidos de que Deus cuidará de nós. Emmanuel. Então agora vamos elevar os nossos pensamentos em comunhão nesse momento com essa maravilhosa figura de Jesus junto aos nossos corações. Assim, querido Mestre, nesse momento em que estamos reunidos em Teu nome para mais uma noite de estudos, nós estamos aqui, Senhor, primeiramente para agradecer pela oportunidade do estudo e da reflexão, mas também pedir, Senhor, que as Tuas bênçãos e a Tua sustentação estejam junto a nós, a cada um de nós, para que possamos, Senhor, conhecendo essas histórias que chegam até nós do livro Céu e Inferno, fazermos com que esses ensinamentos daí derivados cheguem até os nossos corações, para que nos auxiliem no caminho dessa evolução que tanto almejamos. Assim, querido Mestre, que possa ser em Teu nome, em nome do nosso querido irmão Clarencio, que nos abre as portas da casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, possamos nós, de nossa parte, considerarmos iniciados os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Então, por ser uma noite de segunda-feira, nós estamos aqui para estudar o Céu e Inferno, obra de Allan Kardec, e estamos na segunda parte, no capítulo 4, onde estamos falando dos espíritos sofredores,
E é interessante porque quando a gente vai estudando, lendo a história do espírito que está nessa condição de sofrimento, nós vamos ver o ponto exato em que ele aceita o socorro para que se torne um espírito mediano e mais tarde um espírito feliz. É esse ponto que a gente tem que prestar atenção em cada um dos nossos caminhos, em cada uma das nossas angústias, saber que sempre há aquela luz, sempre há aquele auxílio, nunca estaremos desamparados. E é muito importante que a gente perceba isso, compreenda isso. Mas, enquanto ainda estamos na condição de espírito sofredor, é necessário que, às vezes, precisa que uma pessoa, alguém ao nosso lado, nos chame, nos traga para essa compreensão, para esse ponto do despertar. E hoje nós vamos trazer o estudo do nosso querido espírito François Riquier. Ele era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em 1857. E ele deixou aos seus parentes uma considerável fortuna. Então nós vamos recorrer agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, também obra do nosso querido Allan Kardec. No seu capítulo 16, item 3, nós vamos ver que ele fala preservar-se da avareza. Então nós vamos compreender um pouquinho mais em um exemplo que quem nos traz é Lucas, no seu capítulo 12, nos versículos de 13 a 21. Vamos ver o que nos diz Lucas. Lucas nos diz assim: Então o homem falou do meio da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de vos preservar de toda avareza, porque em qualquer abundância em que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. A seguir, contou-lhe esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido abundantemente. E ele se entretinha com estes pensamentos: Que farei? Pois não tenho lugar onde possa guardar tudo que tenho para colher. Eis o que farei, disse ele: demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tens bastante bens de reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, ao mesmo tempo disse ao homem: Insensato que tu és, esta noite mesmo virão em busca da tua alma. E para que servirão as coisas que juntastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si e que não é rico diante de Deus. É uma passagem de Lucas que o nosso querido Kardec trouxe para nós. Então nós vamos ver que a avareza, esse juntar de bens materiais, é incompatível com essa programação que Deus tem para nós. Porque ele não tem essa programação da gente chegar com uma mala lotada no plano espiritual. Não é isso que vai nos melhorar, que vai nos indicar uma melhor moradia, não é isso que vai nos isentar dos sofrimentos, de jeito nenhum, porque não é por aí. Porque o que Deus quer, a riqueza que Ele quer que a gente apresente, são essas desenvolvidas através dessas sementes que temos em nós. Essas virtudes que vão se desenvolvendo aos poucos, de acordo com o quê? Com os nossos atos, com as nossas atitudes, nossas palavras e os nossos pensamentos, sempre direcionados para o bem, alcançando sempre o próximo. Então, esses são os tesouros que Deus espera que a gente junte para chegar para Ele
e falar: olha o que eu trouxe dentro de mim, olha quanta riqueza que eu trago. Porque a outra riqueza, a que nós estamos nos referindo aqui do François Riquier, vai ficar aqui na Terra, não vai acompanhar. Mas o pensamento do avarento, o que vai acontecer? Vai ficar ligado nessa riqueza. Então vamos continuar essa nossa leitura para a gente entender melhor o que François Riquier pensava através disso. Ele diz assim: em tempo ele fora locador de uma inquilina que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ele era vivo ou se já tinha desencarnado. Em 1862, 5 anos depois que François tinha desencarnado, uma filha desta senhora, sujeita a crises de catalepsia seguidas de espontâneo sono magnético e também bom médium escrevente, viu num desses sonos o Sr. Riquier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe. Então o Sr. Riquier andava rondando ali aquele lar, naquela família em que ele tinha sido o senhorio enquanto estava encarnado. E a filha viu, através da sua mediunidade, ouviu e viu que ele queria se dirigir à mãe dela. Então vamos ver o que aconteceu. Passado alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, entretiveram com ele a seguinte conversação. Perguntaram para ele: que pretendeis de nós? E ele responde: o dinheiro. Mas, gente, ele não era um avarento. Ele está com 5 anos no plano espiritual. Mas se ele era um avarento, desconhecedor desse tesouro que Deus programa para nós, ele ainda vai estar ligado àqueles bens materiais aqui. E isso vai fazer com que ele não dê nenhum passo para se tornar pelo menos um espírito mediano, sair do sofrimento, porque é um sofrimento esse tipo de prisão que ele está com as coisas materiais que ele aqui deixou. E aí vamos continuar, ele fala assim: eu quero o dinheiro do qual se apossaram esses miseráveis. Ou seja, ele ainda está com sentimentos contrários ao amor dentro de si. Mas lógico, estão mexendo no que é dele. Mas ele quer esse dinheiro para quê? Ele está no plano espiritual, mas aquilo é dele. E ele não admite que as pessoas o utilizem. E aí ele sofre por causa dessa ligação que ele está com esses bens que ele aqui deixou. Então ele continua: desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Não pertence mesmo. Mas ele ainda está com dificuldades de compreender que ele está totalmente separado para sempre desses bens que ele aqui deixou. E ele está com essa dificuldade, então ele está ainda querendo abraçar esses bens. Uma vez eu li uma passagem de que tinha um irmão no plano espiritual em que estava em condições muito sofredoras, com muito sofrimento, em que ele fazia montinhos de lama. E perguntaram para ele o que era aquilo, e ele disse: estou arrumando o meu dinheiro. Então porque aquilo estava na cabeça dele, então ele fica visualizando aquilo, que está com essa ligação ainda aqui, ficou ligado aqui. E o François também está ligado, a gente está vendo aqui. Então ele continua assim: dizem que eu era usurário e guardaram-me o cobre. Por que não me querem restituir? Acharão que foi mal ganho? Ele nem por um momento para e pensa de que está desligado dessas coisas. Não, ele está questionando: por que vocês não querem me devolver?
O que está acontecendo? Vocês pensam que eu ganhei isso de forma ilícita, alguma coisa que o valha? O que está acontecendo? Vocês veem que ele é tanto apego, que ele está só pensando naquilo, naquele elo, naquela ligação, naquela posse. Ele só pensa nisso. Daí vamos continuar. Porque o pensamento avaro, o que ele vai originar? Ele vai originar esse mal-estar, porque ele origina esses transtornos psíquicos, que você fica sempre pensando na mesma coisa, vai e volta, ele não sai daquele círculo do pensamento vicioso em cima daquele assunto, que é mal, muito mal para ele. Seja qual for o círculo vicioso, sempre é mal, mas ele está ligado e ainda desenvolve sentimentos contrários aos seus irmãos que ficaram na Terra, por conta tudo do valor monetário que é dele. Então, se pertence a ele, ninguém poderia usufruir. Daí ele fala assim, aliás, a pergunta para ele: mas vós estáis morto, meu caro senhor. Não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Então, assim, direcionam a ele para que ele perceba essa situação e solicite a Deus uma oportunidade para poder quitar esse desequilíbrio em que ele está no plano espiritual, por conta desse pensamento fixo nessa parte material. Olha o que ele responde: não, eu não posso viver na pobreza. Eu preciso do meu dinheiro, sem o qual eu não posso viver. Mas ele está no plano espiritual. Lá não precisa dessas moedas. Precisa daquela riqueza que ele ainda não percebeu. E demais, eu não preciso de outra existência não, porque eu estou vivo. Sim, ele está vivo. Porque nós não morremos, o nosso espírito é imortal. Realmente ele não está vivo, mas ele está vivo no plano espiritual. Ele está vivo sem o corpo físico, sem estar aqui nesse mundo material, com essas necessidades do uso desse dinheiro todo que ele aqui deixou. Então ele está vivo em outras condições, mas ele precisa despertar para isso, porque enquanto isso, ele sofre, continua sofrendo. E aí fizeram a seguinte pergunta para ele, é aquele ponto que eu falei, aquele ponto onde tem o despertar, onde é preciso que alguém fale para você poder despertar. Peraí, tem alguma coisa acontecendo, eu não estou tendo acesso de jeito nenhum, eu sofro, eu não consigo me desligar dessa situação. E aí vem uma pessoa, mas ele não percebe que está sofrendo, ele sofre, ele até diz que sofre, mas ele não percebe que ele tem condições de se melhorar, ele não percebe isso. Daí perguntam assim para ele, sofreis? Que é para ele despertar. O que está acontecendo contigo? Você está sofrendo? E ele responde assim, oh, sim, é como se ele despertasse. Aquilo está causando sofrimento a ele? Sim. Ele responde, sim, sofro. Eu sofro piores torturas, mais do que a mais cruel enfermidade. Para ele, isso é um sofrimento muito grande, porque ele não tem termos nem comparativos, pois se na terra o grande amor dele era aquela fortuna, afastar daquela fortuna é um grande sofrimento, e impossibilitar totalmente dele ter acesso àquela fortuna, pior ainda. Então é isso que faz com que ele sofra mais ainda. E ele fala, eu tenho sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muito motivos de escândalo. Eu tenho a consciência
de ter sido um miserável, indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande. Olha só como que ele está sofrendo para ele é muito sofrimento, porque ele está afastado de tudo isso, que lhe causava muito prazer. A gente vê, é a história que eu contei dos bolinhos de lama, né? Ficava separando, olhando, tocando, vivendo, acariciando, pensando constantemente naquela fortuna. E aí eles falam assim, é tão grande que esse sofrimento dele, né? É tão grande que mister se faz, me auxiliem a sair desta situação miserável. Olha só o que acontece nesse momento. Nesse momento ele fala sim para ajuda. Ele percebe que realmente quem está ali falando com ele o quer ajudar. E ele parece que naquele instante como se caísse a ficha. E aí ele fala, né? Peço que me auxiliem a sair dessa situação. E aí eles respondem para ele, oraremos por vós. E aí é aquele momento maravilhoso em que começa um novo caminho. Porque a partir daquele momento, ele vai ter a condição de vislumbrar uma outra oportunidade, um outro caminho. Então ele fala, obrigado. Aí olha o pedido dele como foi interessante. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos. É lindo ele falar isso, porque significa que ele quer ser ajudado. Enquanto ele não aceitava ser ajudado, não adiantava a gente querer ajudar. Todo mundo querendo ajudar, porque ele só estava querendo reaver os bens dele. Mas quando ele fala para que ore, para que ele esqueças, sem o que não poderei arrepender-me. Arrepender-se de quê? De ter sido uma pessoa que não era muito boa porque ele ficava preso dentro daquilo. Então era uma pessoa que de repente não podia auxiliar ninguém, não podia fazer grandes eventos, eventos mesmo junto ao próximo, porque isso iria lhe diminuir aqueles bens terrenos. E ele agora começa a ter consciência disso. E aí, quando ele fala isso, ele fala adeus e obrigado. Olha que coisa interessante, porque ele aceita. Isso é lindo, porque ele aceitou. E aí, mais interessante ainda, é que quando ele assina François Riquier, e ele fala Rua de Charité, número 14. Ele dá o endereço completo. É como se ele tentasse, o endereço completo de quando ele morava, quando encarnado. É como se ele quisesse realmente que as pessoas que o estão atendendo naquele instante o localizassem. Tipo assim, olha, eu sou realmente o François, morava aqui. Sou eu, por favor, mande as bênçãos certinha. E aí tem uma observação aqui que diz assim, é curioso ver se esse espírito indicar a moradia como se estivesse vivo. A senhora deu-se pressa em verificá-la. Ela foi lá naquele lugar para ter certeza que realmente era ele. E aí era justamente a última casa que ele tinha habitado enquanto encarnado. Eis como, após 5 anos, ainda ele não se considerava morto. Quer dizer, ele percebia que ele estava vivo e ele não conseguia entender, né, o porquê do afastamento dos seus bens. Antes, ele experimentava a ansiedade, bem cruel para um usurário de ver os bens partilhados pelos herdeiros. Olha que sofrimento para ele. Aí essa evocação provocada, indubitavelmente, por quem? Por qualquer espírito bom, que teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento. E aí é interessante porque um espírito bom que estava ali para auxiliá-lo, para que ele despertasse
libertar-se dessa maneira, desse círculo vicioso que ele estava passando. E aí a gente vai ler uma passagenzinha do livro Segue em Harmonia. É de Valdo Pereira Franco, que psicografa a nossa querida Joana de Ângeles, e que nos diz o seguinte, só um minutinho que eu vou achar. Aqui, ambiciosos, nós desertamos das diretrizes seguras da renúncia e da humildade para mergulharmos em fundos fossos, onde nos detivemos tempo sem conto, até que soassem os impositivos restauradores, aquele pontinho que começa a restaurar, concedendo-nos oportunidade de reaprender e reencetar serviços interrompidos. E de instintos aguçados, nós preferimos espontaneamente as faixas animalizantes em que nos comprazíamos no primitivismo, aos painéis coloridos e leves da esfera mais alta. Então, nós temos inumeráveis oportunidades de nos melhorarmos. Nós temos sempre um auxílio próximo a nós. Sempre vai haver essa oportunidade, esse momento para que você desperte, para que você comece a sair de sofrimentos, de situações em que você fica presa, fica prisioneira nesses círculos viciosos, mas é preciso que prestemos muita atenção para que a gente não perca essa oportunidade. Se perder, ela vai voltar, mas a gente vai continuar no sofrimento até quando? Então a gente tem que ficar prestando atenção quando chegam essas oportunidades do auxílio. Mas para isso é bom que a gente já comece a se preparar, a ter em mente que nós precisamos sempre ter os nossos pensamentos ajustados, equilibrados, para quando esse momento chegar, um momento necessário, em que vai se iniciar o reajuste, em que você vai começar uma nova etapa na sua vida, onde você vai começar a compreender, vai começar a se libertar de tudo isso, que você esteja com sintonia para que você consiga alcançar, apreender todo aquele auxílio dos espíritos junto aos nossos corações, porque senão eles não conseguem nos auxiliar. Vocês veem que ele estava 5 anos preocupado com essa situação toda que estava acontecendo. E aí bastou um espírito muito do bem, uma pessoa muito dedicada, chegar e decidir mesmo, não, vamos fazer esse irmão despertar. Agora, ele podia também continuar ali. Sim, ele ia continuar, sem dúvida nenhuma. O sofrimento é você quem vai continuar ou não, vai decidir ou não. Mas sofrer cansa, né? Vai ficar sofrendo, vai cansar. Vai ter um momento que você vai despertar e vai dizer, eu não quero mais sofrer. Então é aquele momento em que esses espíritos que estão passando por essas situações difíceis começam a recorrer à prece. E é aí que a gente entra, nesse momento de prece, que a gente sabe que essa sintonia está disponível para nós, para que a gente se junte a essa espiritualidade que nos auxilia, que nos sustenta e que nos orienta. Então, esse exemplo de hoje, desta noite, serviu para que a gente consiga perceber que nós temos sempre esse auxílio ao nosso lado, que nós também vamos ter o nosso momento do despertar, de nos melhorarmos, de compreendermos tudo aquilo que estávamos fazendo de errado e que está nos prendendo em determinada situação, para que nos sintamos libertos e sigamos um novo caminho que vai nos levar realmente a esse caminho de luz que Jesus tanto diz para nós, que tanto nos aguarda.
Ele está nos aguardando, está precisando que nós nos ajustemos aos nossos pensamentos bons, às nossas atitudes do bem, para que a gente possa ter essa liberdade, sair dessas amarras. Então, nesse momento, nós chegamos ao término desse pequeno estudo dessa noite, mas que foi importantíssimo para a gente ver que a gente não está sozinho, que a gente tem a nossa ajuda sempre, para que a gente saiba orar, para que a gente saiba entrar em sintonia com essa espiritualidade amiga. Então, sendo assim, só nos resta agradecer a essa espiritualidade por esse momento de sintonia, de vibrações de paz. Então, vamos fazer a nossa prece. Nesse momento, querido Mestre, nós só podemos te agradecer por todos esses ensinamentos aqui trazidos através dessa mensagem. Nosso querido Allan Kardec nos trouxe com a história do nosso querido François Riquier. Que possamos utilizar esses ensinamentos, o ensinamento de que temos sempre alguém para nos auxiliar, que podemos sim abreviar esse nosso sofrimento, que temos sim um caminho belo a seguir e temos sim a sustentação necessária para chegarmos nesse caminho do bem. Assim, querido Mestre, que possa ser em teu nome, em nome de todos esses amigos espirituais que trabalham junto ao nosso querido irmão Clarencio, mas acima de tudo, em nome de Deus, que de nossa parte possamos considerar encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.